1 Samuel 2, 22 e 26. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Oremos mais uma vez. Bendito e eterno Senhor, mais uma vez queremos exaltar a Tua Majestade, gratos por estes momentos preciosos que o Senhor nos tem dado de comunhão com os irmãos, de adoração ao Teu nome, de aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor continue formando em nós o caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que dia a dia, ó Deus Santo, deixemos de nos parecer com Adão e sejamos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus, nosso Salvador. Por meio da Tua palavra viva e eficaz, o Senhor venha nos santificar com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor. E como tal, Deus nos concede filhos a fim de que eles sejam educados para que vivam para a glória de Deus. Uma das figuras bonitas que você tem a respeito disso vai estar no Salmo 127, quando Salomão afirma que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. E no Salmo 128, o versículo seguinte, o salmista vai colocar os filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. A ideia de que os filhos precisam ser nutridos pelos pais. São os pais, então, que são os primeiros responsáveis, eu tenho dito aqui desde ontem, por discipular os filhos a fim de que eles amem o Senhor. O livro de Samuel, ele traz muitos contrastes. A semelhança do livro de Ruth, Samuel vai marcar a transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Samuel é o último que vai assumir como juiz. Aí você fala assim, não, ele nomeou os filhos juízes. Sim, ele nomeou e deu problema. Deu ruim, como diz o pessoal por aí. Samuel não respeitou aquilo que Deus vinha fazendo, e é muito interessante isso. Quando ele coloca os seus filhos como juízes, ele faz algo antecipando o que Deus estava fazendo em toda a história. O povo pecava, Deus levantava um juiz. Ele vai funcionar como juiz. Quando ele ficar velho, o povo vai começar a ficar preocupado, porque os filhos não têm o mesmo caráter do pai, e então o povo pede inclusive para que se mude a forma de governo do povo. Queremos um rei para ser como as outras nações, mas o último juiz que vai funcionar dessa forma, de fato, será Samuel. Ele vai funcionar também como profeta, ele vai exercer a função de sacerdote. O livro de Samuel, ele tem alguns contrastes interessantes com o Novo Testamento, porque a semelhança do que acontece no Novo Testamento, quando você tem um filho de levita, João Batista, que vem preparar o caminho do Senhor, do grande rei, aqui você também tem um homem que está indo para preparar o caminho para o homem segundo o coração de Deus. E tem alguns contrastes bastante interessantes entre Samuel, João Batista, Davi e o Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio livro de Samuel, você percebe que o narrador, ele gosta de fazer estes contrastes. O primeiro deles é entre Ana e Penina.
Enquanto Ana é uma mulher piedosa que espera no Senhor, Penina aparece ali, apesar de ser esposa de crente, apesar de ser crente, de fazer parte da família da aliança, com ações perversas, tripudiando, da sua rival, e é assim que o texto coloca. Então é o primeiro dos contrastes que você tem no livro. Você tem mais, você tem um contraste entre o piedoso Samuel, que está crescendo em santidade, e os impiedosos filhos de Eli. Você tem um contraste, inclusive, entre Samuel e o sacerdote Eli. E é isso que você tem no texto de hoje. Não está sendo contrastado somente os filhos de Eli com a piedade de Samuel. O próprio sacerdote Eli está aqui como figura central no texto nesta comparação. Se você olhar para o versículo de número 21, aí do capítulo 2, você vai notar que o texto disse assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Lembrei rapidamente a história. Ana era a primeira esposa de Eucana. Ana não tinha filhos, o que possivelmente levou Eucana a também tomar Penina. Eles precisavam de filhos para o trabalho. Isso era bastante comum, era pecado, tolerado por Deus, nós já vimos isso, mas era algo bastante comum. E Eucana amava Ana. Ele dava a ela a porção dobrada. Mas essa mulher, ela era o tempo todo judiada pela sua rival. E ela então está no templo. Ela está entristecida no primeiro capítulo. E aparece então a figura de Eucana como um marido que se importa com a sua esposa, que percebe a tristeza da sua esposa, mas que em vez de trazer um conselho correto e apontar para aquele que é o grande consolador, que é o Senhor Deus, ele oferece a si mesmo um consolo. Não te foi eu melhor do que 10 filhos? Está chorando por filho por quê? Experimente fazer isso com uma mulher que está querendo filho. Que sou eu sou seu marido, você não está vendo a bênção que você tem aqui do seu lado? Eu te sou melhor do que 10 filhos. Mas ela, em vez de se amargurar, ela busca o Senhor. Ela está lá no templo, ela está orando. Eli, que é o homem que deveria pastorear o povo, a acusa de embriaguez. Terrível isso, né? Ela está lá balbuciando e ele diz: essa hora do dia você já está assim, bêbada. Então ela explica que ela estava ali buscando ao Senhor, que ela havia pedido um filho ao Senhor e que ela consagraria esse filho ao Senhor. E ele termina a história abençoando esta mulher, que vai para casa e tem um filho. No capítulo 2 você vai ter um cântico que ela entoa, e a partir do versículo 12 do capítulo 2, o narrador se volta a falar dos filhos de Eli e do caráter perverso desses moços. Eles tinham o grande privilégio de servir como sacerdotes, subir ao altar do Senhor. E quando estavam nessa posição, eles roubavam das ofertas, da parte que não lhes cabia. Era algo notável diante de todo Israel. E o narrador faz isso para dizer no verso 17: era, pois, muito grande pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Moços colocados com um grande privilégio de servir como os mediadores entre o povo e Deus, mas que desprezavam a oferta do Senhor. Tudo isso para contrastar com o que vem a partir do verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel foi um moço milagrosamente dado a Ana, a semelhança de João Batista, dado milagrosamente aos seus pais, e que vai servir com toda a piedade diante do Senhor. Ele está aqui aprendendo, porque ele é deixado lá para ser criado junto com os filhos de Eli. Agora imagine que, a despeito de tudo aquilo que Samuel está vendo, de toda a perversidade dos filhos do sacerdote, ele cresce em santidade.
Deus é gracioso para com ele. E é por isso que no verso 21 que eu li aqui, diz que Deus abençoou Ana, ela teve outros filhos, e Samuel crescia diante do Senhor. Veja o contraste então no versículo 22. Era, porém, Eli muito velho. Samuel crescia diante do Senhor, era, porém, Eli muito velho. E no verso 26, de novo, você vai ter a repetição. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Então essa sessão começa no versículo 22, falando a respeito disso, da atitude de Eli. No verso 21, dizendo que Samuel estava crescendo diante do Senhor. E no verso 26, repetindo que ele estava crescendo em estatura diante do Senhor. É como se você tivesse um quadro emoldurado, e você tem alguma figura e busca uma moldura para o quadro. Qual é a função da moldura do quadro? Destacar o quadro. Destacar o quadro. Se você tiver um quadro feio, uma moldura bonita, a moldura rouba a cena. Você vai ficar todo olhando a moldura, certo? Então os versículos estão aqui com uma espécie de moldura. Samuel crescia em santidade, depois Samuel crescia em santidade. O que está acontecendo entre essas duas afirmações? É isso que o autor está destacando aqui neste momento, porque ele vai falar exatamente da impiedade dos filhos de Eli, preparando os leitores para aquilo que virá. Deus irá rejeitar essa família e Samuel será estabelecido como sacerdote. E é claro que os filhos de Eli, eles são culpados por seus pecados, mas você vai perceber no texto que há também negligência por parte do sacerdote na criação dos filhos. Apesar de ser um homem que está no meio do povo de Deus, se crente ou não, nós vamos descobrir lá no céu, certo? Nem vou entrar nessa discussão. Ele era de fato um homem piedoso que se desviou, ou é alguém que nem era crente e assumiu um posto de sacerdote? Há margem para estes dois tipos de pensamento. Pode ser que ele tenha começado o seu sacerdócio muito bem e fechado os olhos por amar mais os seus filhos do que amar a Deus. O que pode acontecer e acontece, infelizmente, em famílias de pastores. Ontem eu comentava aqui com o pastor Agil sobre pastores que em outros tempos condenavam, por exemplo, o homossexualismo como pecado, e que agora tem um discurso mais brando. Quando você vai olhar para a história, eles têm algum homossexual perto, ou filho, ou sobrinho, e então por amor ao filho e ao parente que está perto, eles acabam mudando a sua teologia. Foi esse o caso de Eli? Nós não sabemos, mas que houve negligência por parte dele como pai, isso você vai perceber aqui nesse texto, as falhas da criação. Nós vamos olhar para esse texto e pensar um pouco a respeito de como educar os nossos filhos. Ontem nós vimos princípios e hoje nós vamos ver como tentar conversar um pouco a respeito de formas e de maneiras de como nós podemos lidar com a educação dos nossos filhos. Primeira coisa que você precisa entender é que você não pode ignorar os pecados do seu filho. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Veja o verso 22. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O autor está destacando aqui que já na sua velhice ele está ouvindo todos os relatos, as notícias estão chegando. Os filhos estão à frente do povo de Deus, eles estão subindo ao altar, eles estão roubando das ofertas, mas não somente isso, eles também estão moralmente culpáveis, se deitando com estas mulheres que serviam no templo. Não eram pecados ocultos, não era algo que eles faziam na surdina, era algo bastante notório. Todo mundo estava vendo, todo mundo estava percebendo. Nos versos anteriores, como eu disse,
o texto vai dizer que eles desprezavam a oferta do Senhor e então eles ignoravam as normas para o sacrifício e mais, eles coagiam os ofertantes. Quando alguns ofertantes diziam, não, isso é do Senhor, eles ameaçavam e tomavam lá, enfiavam o garfo, tomavam da parte que eles queriam comer. E agora então vem o relato dessa devassidão moral. É muito importante perceber que o comportamento moral sempre estará associado àquilo que você crê. Você já ouviu nos nossos dias as pessoas dizendo que você é o que você come? Não é assim que o pessoal fala? Você é o que você come. Na verdade, você é o que você crê. Isso influencia também a sua comida. Mas você é o que você crê. As suas convicções vão determinar os seus pensamentos, as suas ações, a forma como você reage. O que você crê determina a maneira como você age, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sempre será assim, para o bem e para o mal. E é por isso que até ímpios conseguem determinado alívio, mesmo crendo errado. Vou dar 2 exemplos. Um de um ímpio e um de um crente. Então, na verdade, 2 exemplos de crentes que estão pensando errado. Eu aconselhei uma senhora que chegou lá no meu gabinete e falou assim: pastor, eu subi no 11º andar do meu prédio, me coloquei na sacada e eu só não me joguei porque eu ouvi Deus dizendo que eu iria para o inferno se eu me jogasse. Você acha que eu acreditei que Deus falou com ela? É lógico que eu não falei isso naquela hora. Eu fiquei para mim, porque qualquer coisa que eu falasse... Por que eu não acreditei que Deus falou? Eu falei, não, mas você ouviu mesmo Deus? Igual você está me ouvindo? Sim, pastor. Deus falou que eu iria para o inferno se eu me jogasse. Deus não poderia ter falado isso, porque isso é contrário ao que Ele estabelece na Escritura. Então Deus não falou com ela. Mas em sua providência, Deus usou uma crença errada para livrar aquela mulher da morte. Porque se ela cresce corretamente, talvez ela tivesse jogado. Eu li uma carta recente de um suicida que disse o seguinte: para quem não acredita que suicida vai para o céu, eu te vejo lá. Eu li a carta. A pessoa se matou e deixou essa carta. Então a crença errada daquela mulher livrou ela da morte. Mas não só isso. Paul Tripp conta em um livro uma história interessante dos filhos dele. Ele fala que os filhos estavam brincando no quintal e um deles foi brincar com um bastão e uma pedra. Ele jogou a pedra para cima e bateu no bastão, e a pedra veio na cabeça do outro filho mais novinho, bateu e sangrou, e o menino caiu no chão. Quando ele chegou no quintal, a cena era o filho que deu a pedrada estava apreensivo, a irmã estava correndo pelo quintal desesperada, e o menino que levou a pedrada estava caído, tranquilão, e balbuciando alguma coisa. E ele chegou perto para ver o que o menino estava falando, e o menino estava orando. E a oração do menino foi a seguinte: obrigado, Senhor, porque o meu pai é médico. Mas não é isso. Para que eu tenho medo de ter um pai médico? E por isso, e essa convicção levou esse menino a ficar tranquilo, com a cabeça sangrando. Qual o problema? O pai dele não é médico. O pai dele é pastor. Mas todo mundo se dirige ao pai dele como o Dr. Paul Tripp. Então, cuidado aí, quando o pastor Ageu começar, quando os filhos estão grandes, sabe que ele não é médico. Doutor fulano, e o filho vai achar, meu pai é médico, nada. Mas imagine, ele crê errado. E o ímpio, ele encontra certo alívio, muitas vezes, na crença errada. Até o dia em que ele tiver que se deparar com a verdade. Ali vai ser o dia do desespero. Ele vai ver que tudo aquilo que aparentemente trazia consolo no seu coração se desvaiu. Era vão. Mas você é, de fato, o que você crê. E o comportamento moral está o tempo todo associado a isso.
É por isso que a Bíblia vai dizer: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Qual a consequência? Corrompem-se e praticam iniquidade. Eu creio firmemente que o problema do ateu não é com Deus. O problema do ateu é com a lei. Porque você, como eu, deve ter seus vizinhos lá. E se você, aqui em São Paulo talvez não, mas capixaba é mais esquisitão, né? Você está no elevador e faz só assim. Nem um bom dia. São Paulo também. Aqui também, né? É a parte capixaba de São Paulo. No Rio e na Bahia, meia hora de conversa, você sabe a vida toda. Em Minas, mas lá no Espírito Santo é no máximo isso aqui, certo? Então você não conhece, você sabe que eles são seus vizinhos. Então se alguém perguntar assim: você tem alguma coisa contra o seu vizinho? Nada. Eu não sou amigo dele, mas não tem nada contra ele. Mas imagine que minha porta está aberta, ou a sua porta está aberta, seu vizinho passa, olha para dentro da sua casa e fala assim: vai varrer o chão não? Está sujo aí. Aí você já vai olhar e fala assim: Trometido. Esse cara tem a ver comigo, né? No outro dia ele passa e fala assim: aqui, a cor desse sofá não combina com a restauração. No outro dia ele passa e dá mais um toque aí de decoração. Sua casa é tão escura, você colocar umas lâmpadas assim, vai dar um bicho chato, né, rapaz? Pois assim é o ateu, eu acho. Se Deus existe e não me fala nada e não se mete na minha vida, o problema é que Deus me dá ordens. Deus fala como eu tenho que agir, qual a melhor maneira de eu eliminar as ordens de Deus. Elimina Deus. Se Deus não existe, dá uma lei. E é por isso que o Salmo diz: o tolo diz que Deus não existe e age de qualquer forma. Ele se corrompe, ele pratica iniquidade. Então, aquilo que molda a nossa vida, a nossa consciência, vai moldar também a forma como nós agimos. E pense bem, não é porque você está na igreja e seus filhos estão sendo criados na igreja que eles estão livres de serem moldados de forma diferente. Porque aqui você tem filhos de sacerdotes que são devassos. Moços que ao mesmo tempo que estão no templo, no caso aqui no tabernáculo, estão lá oferecendo ofertas, estão no altar do Senhor, estão com as mulheres em sua devassidão. Então não é de se admirar aqui o que está sendo dito das suas práticas, sendo que o texto diz que eram homens que desprezavam o Senhor. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós somos os responsáveis para que os nossos filhos aprendam o temor do Senhor. Mas se eles não veem esse temor em nós, como é que eles irão temer ao Senhor? Será que ao olhar para mim, o meu filho olha e fala assim: meu pai é um homem que teme o Senhor? Ou ele olha para mim e fala assim: meu pai até prega lá, mas a vida dele é como a de qualquer outro. Isso está moldando os nossos filhos. É por isso que você não pode ensinar alguma coisa e agir de forma contrária. E por desprezar a santidade do Senhor, eles não ligavam sequer para a posição privilegiada que eles ocupavam. Não era qualquer um que servia como sacerdote, como esses moços estão tendo a honra. Mas essa função requeria uma vida de pureza, uma vida de santidade. Mas eles se deitavam com essas mulheres que provavelmente trabalhavam na limpeza e outros afazeres do tabernáculo, como está lá em Êxodo 38, verso 8. E quando você faz uma leitura bem rápida do texto, aparentemente ele não sabia dos pecados dos seus filhos anteriormente. Mas dê uma olhada aí no verso de número 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Quando você olha anteriormente, parece que ele ouviu o povo e acabou de tomar ciência. Parece que ele foi um pai negligente, daquele que é o último a saber que o filho apronta, porque o menino é um santinho em casa e na rua ele vive igual um capeta. Todo mundo sabe, o pai não. E o pai não acredita. Então alguém chega e fala assim: olha, seu filho aprontou. Mas não é esse o caso. Deus está falando muito diretamente aqui. Você ama mais os seus filhos do que você tem amado a mim. Você tem fechado os olhos aos pecados dos seus filhos e me desprezado. Ele está sendo duramente rejeitado aqui pelo Senhor. Deus, Eli, mesmo sendo um homem aparentemente crente, era negligente e fazia vistas grossas ao pecado dos filhos. E essa é a grande razão da repreensão do Senhor. Cuidado para não ignorar que os seus filhos são pecadores e que eles pecam de verdade. Às vezes nós olhamos, principalmente quando eles estão pequenininhos, bonitinhos, e fica difícil da gente olhar e pensar que esses meninos podem aprontar tanto. E por não lembrar da realidade da queda, os pais se espantam com seus filhos. E o que eu costumo dizer é que, por mais que nós devamos nos entristecer ao saber que os nossos filhos pecaram, às vezes pecaram gravemente, isso não deveria causar espanto. Tristeza, sim, mas espanto, surpresa. Eu nunca imaginei que o meu pecadorzinho pecaria. Mas ele é pecador. Ele tem potencial para pecar. E quando nós ignoramos isso, ontem a gente estava conversando, sobre Pedro. Nós nos ensoberbecemos. E ainda que advertidos como Pedro foi, Pedro está sendo advertido pelo Senhor. Vocês virão me trair, todos vocês. E o bonito chega lá e fala o quê? Todo mundo pode. Até largar o Senhor. Eu não vou largar de jeito nenhum. E então ele fala direto para Pedro: Pedro, você vai me trair. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar. E Pedro está dizendo que não. Até o momento que ele é colocado em uma circunstância que o leva então a revelar o seu coração. E ele nega uma vez, e ele nega a segunda vez, e ele nega a terceira vez. E você quer saber o pior ainda da história? Depois que Jesus foi morto, ressuscitou, Pedro devia estar devastado. E isso explica o registro de Marcos. E diz assim: vai lá, chame os discípulos e Pedro. O que não deveria fazer sentido nenhum, porque Pedro era discípulo. Chame os discípulos, não está incluído Pedro. Mas Jesus destaca: chame os discípulos e a Pedro. E então, quando está lá na praia, Jesus simplesmente pergunta de novo: Pedro, você me ama mais do que estes outros aqui? Sim, Senhor, eu te amo. De novo. Então, pastoreia as minhas ovelhas, mas você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E aí então que o texto vai dizer: ele se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Ele lembrou. Veja que a cena é a mesma. A cena é exatamente a mesma, porque lá atrás, quando ele negou, tinha uma fogueira, tinha um pessoal ali em volta. Lá na cena onde Jesus vai perdoá-lo, Jesus faz uma fogueirinha para assar o peixe, razão de eu não ir no sushi. Boa, gostei. Um amigo me falou assim: vamos no sushi? Eu falei: meu mestre assava. É teológico esse negócio. É teológico. Mas ele monta a cena e restaura Pedro. Mas Pedro não é que ele se mantém ali. Não, eu amo. Eu amo. Por ignorar o que nós podemos fazer, nós nos enganamos. Eu contei ontem uma história para o Eduardo.
Tem um pastor que era lá de Guarapari, foi pastor da Goiânia. Fez o nosso casamento. Um senhor. E eles gostavam dele, eu cobri as férias dele algumas vezes, enquanto eu estava no seminário. E ele se mudou. E um dia chegou uma senhora na igreja e falou assim: onde está o pastor da igreja? Eu falei: o pastor mudou para outro estado. Senhor, porque ele parou de pagar a pensão da nossa filha? A mulher com uma menina pequena. Aí o pastor que estava na igreja atualmente ligou, perguntou, a cariação. Ele teve um caso com essa mulher. Voltou, fez o exame de DNA. Não era filha dele. Sustentou acho que uns 5, 6 anos, filha de outro, para esconder o pecado. Uma história triste. Alguém que você conhece. E aí a gente estava em Guarapari, voltando para Vitória, e eu estou dirigindo, e está minha esposa aqui do lado, olhando para o horizonte. De repente foi olhando e me deu um tapa assim. Você não vai fazer isso comigo não, né? É claro. Qual a resposta você acha que ela queria? Eu nunca, meu amor. Nunca. Eu não consigo dar essa resposta. Eu posso dizer que eu não estou planejando, como eu disse. Não está no meu plano, não está na minha agenda. Eu rogo ao Senhor Deus que me dê graça e não me deixe cair. Quer dizer, meu amigo Davi pegou. Eu acho que eu nunca cometeria um pecado desse. E por mais que outra pessoa não queira ouvir isso, mas eu não posso confiar em mim. Eu preciso confiar no Senhor e pedir: Deus, me livra disso. Não permita que isso aconteça comigo. Porque eu já vi acontecer perto de mim. Com pessoas crentes, pessoas que amam o Senhor. E aí eu lembro sempre da oração do Martin Henry, quando ele é assaltado, e ele fala mais ou menos o seguinte: obrigado porque me roubaram tudo, deixaram a minha vida. Roubaram tudo, mas não era tanto. Obrigado porque eu fui assaltado e não era eu que estava assaltando. Eu nunca oraria assim. Esse Senhor, que miserável, não é? Para esse miserável. Eu fazia uma oração precatória. E eu fico pensando na santidade de Martin Henry e do entendimento de que o que separa ele daquele moço, daquele ladrão, é a graça. Deus o sustenta. Mas nós, como falei ontem, né, nós queremos nos sentir um pouco melhores do que os outros. E esse é o primeiro passo para a gente cair. E a gente eu também perguntaria. Mas eu tenho dito aí, quando eu tenho dado curso de aconselhamento, que a gente precisa, isso se aplica aos filhos também, que a gente precisa aprender o método de Deus. Porque se você olhar o relato de Gênesis, Deus deu os homens, você sabe o que aconteceu. Pecaram, quando eles pecaram, eles viram que eles tinham feito besteira, porque ficaram envergonhados. Em vez de se arrepender, justiça própria, se cobriram. Se o que envergonha aqui é olhar para a nudez, para a nudez está resolvendo o problema, não está? Acabou a vergonha, vida que segue, até o dia em que ele ouviu a voz do Senhor, na viração do dia. E então ele se escondeu. E aí Deus chega no jardim e fala assim: Adão, sai de trás da pedra aí que eu estou te vendo. Foi assim? Não. Adão, onde que você está? Você já parou para pensar nessa pergunta? O Deus que sabe de tudo, que tudo está diante dos seus olhos, está perguntando para Adão: onde é que você está? Não parece o pai que chega em casa e o filho tenta esconder e esconde atrás da toalha assim, com o pezão de fora, e o pai chega em casa assim: onde é que ele está, hein? E o menino está ali achando que está escondido, bobão. Adão está ali e Deus está perguntando: onde você está? O que Deus está fazendo para Adão?
está levando Adão a pensar no que tinha feito. A gente fala, o que você fez? Não, calma aí. Aí Adão diz assim, eu ouvi a voz do Senhor na viração do dia, eu tive medo e me escondi. Sabia que você ia comer o fruto, sabia que eu não podia confiar em você. Não. Quem que fez você saber que você tinha medo? Você comeu do fruto? Deus não afirmou. Deus perguntou. E Deus sabe. A gente acusa sem prova. Deus tem toda a prova e pergunta. Então, Deus está dando a oportunidade a Adão a dizer: eu peguei. E muitos dos problemas que nós temos de não conseguir extrair dos nossos filhos, às vezes, algum tipo de informação, é a forma como nós lidamos. Nós não perguntamos, acusamos, falamos, nós temos certeza. A gente faz o contrário de Eli, porque o que ele está fazendo está errado, ele ignora o pecado dos filhos. Às vezes a gente parte do oposto, o meu filho sempre está pecando. São os dois extremos, os dois estão errados. Eu não posso fechar o olho, achar que meu filho é um santinho, ele nunca faria isso, e eu também não posso achar que só pode ter sido o meu. Aconteceu alguma coisa ali, gritaria, problema, eu já sei quem é o meu. Pode ir lá trazer ele para cá. Então, a forma como Deus lida, e Jesus faz a mesma coisa. Jesus não chega lá e fala assim: Pedro, tá vendo, né? Eu te disse, eu te avisei, eu falei para você. Não, Pedro, você me ama. Ele está levando de novo. Isso é importante, mas deixa eu voltar no meu ponto aqui. Veja, eles desprezam a santidade. Como eu disse, nessa leitura rápida parece que ele não sabe, mas ele sabe. E muitos pais estão agindo assim, fechando os olhos, tanto para o pecado dos filhos, quanto para os seus próprios pecados, e se espantando quando acontece alguma coisa. Nós precisamos viver uma vida onde nós temos uma certa previsão de que pecado é algo que pode ocorrer. Nós não queremos que aconteça. Nós não pedimos que isso venha. Mas nós não ignoramos o fato de que no mundo caído, nós estamos sujeitos a tentações, os nossos filhos estão sujeitos a tentações, e a semelhança de muitos dos nossos irmãos do passado, eles pecam. Não negligencie isso, não feche os olhos. O seu filho é um pecador. E desde muito cedo você precisa levar os seus filhos ao entendimento de que eles são pecadores e de que eles pecam. Isso é necessário, meus irmãos, para que eles entendam a necessidade de um Salvador. Porque às vezes os nossos filhos, os filhos do pacto, eles sabem desde pequeno as leis. Eles sabem o que eles não devem fazer, eles sabem o que eles devem fazer, e às vezes eles chegam naquela situação lá de Romanos: desesperado, como miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque não apresentamos a Cristo, apresentamos a lei. Teve um casal que me procurou, e um filho pequeno, diagnosticado com TOD. Antigamente TOD era só de botar no leite, né? Sabe o que é TOD? Não. Transtorno opositivo desafiador. Síndrome de Napoleão. Bonito não, né? É mais bonito que falar pecador miserável. Lógico que é. E aí conversa lá e conversa bem. O pai relatou que um dia na escola ele tocou o terror no moleque. E a professora falou assim: eu vou falar com seu pai. E o moleque ficou doido, transtornado, se escondeu debaixo da cadeira. E o pai veio desesperado e falou assim: pastor, meu filho tem medo de mim. E um dia ele me falou que quer obedecer, mas ele não consegue. Eu falei assim: você já apresentou alguém que obedeceu para ele?
Porque se você só ofereceu a lei e não mostrou o único que já cumpriu a lei, em quem ele pode se apoiar, em quem ele pode confiar, em quem ele pode obter perdão do pecado, esse moço vai ficar desesperado, ele vai crescer desesperado. Porque você está dando a ele uma lei que ele não pode cumprir sozinho. Ele sabe que o castigo virá e ele não tem opção. Então você mostra ao seu filho que ele é pecador, mas você mostra a Cristo. Você mostra a provisão de Deus para o pecado. Você aponta para aquele que perdoou as transgressões, porque senão você vai levar o seu filho ao desespero. Eu vou só mencionar, e não vou debater, porque eu não sei qual é a posição do pastor Ageu, e eu sei que é uma posição distinta, mas particularmente, eu não creio que o texto de Romanos 7 é um texto de um crente. O bem que eu quero fazer, eu não quero, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Eu não consigo compreender um crente falando isso. Principalmente por conta do contexto em que Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, que nós não somos escravos do pecado, e no capítulo 7, eu sou vendido à escravidão do pecado. Como? Então eu entendo que aquilo ali é um judeu que sabe que a lei é boa, porque desde pequenininho ele aprendeu a Torá. Desde pequenininho o pai dele fala que a lei é boa. Eu estava conversando esses dias com os meus filhos sobre um certo assunto. Minha filha falou assim, é assim. Eu falei, é assim porque você me ouviu dizendo que é assim. Eu quero saber se você pensa se é assim. Porque os filhos vão repetir. Então se eles ouvem o pai a vida inteira dizendo a lei é boa, a lei é boa, a lei é boa, ele vai crescer dizendo que a lei é boa. E o judeu sabe que a lei é boa, porque ela vem de Deus. Mas aí ele tenta se justificar pela lei. Ele tenta cumprir a lei para ser salvo. E quando ele tenta cumprir a lei para ser salvo, ele encontra a realidade. Eu não consigo cumprir a lei. E ele fica desesperado. Sabe qual é a solução? Romanos 8. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas sem Cristo, você só tem a lei. Esse menino estava nessa condição. Apresente Cristo aos seus filhos. Apresente aquele que é o Redentor. Muitos filhos de crentes não têm sido ensinados corretamente sobre o Senhor e têm desprezado na prática o Senhor. Eles recitam o catecismo do domingo em casa e na escola agem de forma totalmente diferente. Filhos que não respeitam os pais, que não são advertidos que estão quebrando o 5º mandamento. Pais que defendem cegamente os seus filhos. Meu filho nunca faria isso. Nunca. Como eu disse, você não pode ir para o outro extremo. Só pode ser culpa do meu filho. Mas não ache que o seu filho está imune e que ele está acima dos outros colegas dele, porque aquele é um grupinho de pecadorzinho. Todos eles têm potencial para pecar. E por que eu estou dizendo que você não pode fechar os olhos à realidade do pecado? Porque isso influencia até mesmo as formas como você vai educar o seu filho. Nosso coração é corrupto. Deixa eu falar isso com muito cuidado, para não parecer que eu estou falando contra o dinheirinho da gincana. Aqui nós somos uma gincana, no acampamento. Gincana, fez, ganhou, certo? Mas a vida de educação dos filhos não pode ser de gincana, certo? Eu citei a Super Nani aqui, e se você já viu a Super Nani, algum programa, você vai ver que geralmente é assim. Ela chega na casa, tem um menino encapetado, ela fala com a mãe um pouquinho, a mãe chora, aí ela propõe um joguinho. E o joguinho está aqui, atrás da porta. O joguinho tem um prêmio. O prêmio é, sei lá, uma bicicleta, um PlayStation. Cada vez que esse menino obedecer, ele ganha uma casa. Cada vez que ele desobedecer, ele volta a uma casa. E ela volta depois de um mês. E aquele menino encapetado é um santo. É um anjo. Até eu sou um anjo assim. Por que esse moço quer? É um anjo. Ele quer ganhar PlayStation.
Sabe o que você está fazendo, não considerando a corrupção do coração do seu filho? Você está ensinando o filho que quando ele tiver alguma vantagem, ele obedece. Quando não tiver nenhum prêmio, para que obedecer? O que eu estou ganhando com isso? Nós estamos estimulando o egoísmo. Ele não está aprendendo que ele tem responsabilidades e que ele honra o Senhor. Que tudo que vem à mão para fazer, ele precisa fazer para que Deus seja glorificado. Ele está aprendendo que se tiver vantagem, eu faço. Porque ofereça aí, dizendo assim, ó, ficou santinho aqui em casa, obedeceu, final do mês tem brócolis. Vê se dá resultado. Não vai. Mas você sabe por que dá resultado? Porque você sabe quais são os ídolos do coração do seu filho. E nós somos crentes, e em vez de confiar no Senhor, nós estamos recorrendo aos ídolos para tratar dos nossos filhos. Porque eu sei o que meu filho quer. E eu manipulo o meu filho. Porque se há um princípio muito claro na Bíblia, que decorre daquilo que Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, é que o que controla o seu coração, controla você. Essa é a realidade nua e crua. Você vai fazer o que o seu coração diz para você fazer. E o seu coração vai dizer de acordo com aquilo que ele ama. Mas há uma segunda questão envolvida nisso aí. Quem sabe o que controla o seu coração, controla você. E uma das histórias mais legais da Bíblia, que mostram isso, é quando Absalão volta, depois de ter brigado, fugido, se coloca na frente do palácio de Davi, por 4 anos, é profético o tempo, e aí todo mundo chegava lá para levar uma causa para o rei, olhava o filho do rei, se dobrava, e Absalão falava assim, não se dobra não, levanta aqui. E eu fico pensando se tinha uma criança lá escorrendo o nariz, ele nem dava um beijinho na criança, igual um politicão mesmo. E ele fala assim, qual que é a sua causa? O cara falava a causa, ele falava assim, a sua causa é muito boa, o rei não vai te ouvir. E ele falava, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, todo homem que viesse a mim, eu ia julgar. Sabe o que está depois desse texto? E assim, Absalão furtava o coração do povo. E quando disseram, Absalão é rei de Israel, é esse rei que nós queremos. Não é assim que o político faz? Ele oferece o que você quer. Ele compra o seu voto assim. É assim que os falsos mestres fazem. E é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós os manipulamos. Dá certo? Às vezes. Glorifica a Deus? Nunca. E para ser muito sincero, isso é tratar filho como cachorro. Porque eu gosto muito mais do outro behaviorista do que da Supernanny. A Supernanny é behaviorista. Mas tem um outro behaviorista na televisão que eu gosto mais que a Supernanny, chama Dr. Pet. Como é o nome dele? Ele é um argentino, acho que ele é, né? Que ele chega na casa e tem um cachorro encapetado. Não é? O adestrador de cão. Tem um cachorro encapetado. O que ele faz? Recompensa e punição. No caso da Supernanny, recompensa. Obedeceu, ganhou o PlayStation. No caso dele, um dos episódios que eu vi era, acho que uns 3 Dobermans que a mulher tinha. E era um canil, ela entrava com a comida, abria todas as portas, era loucura, aquele monte de Doberman. E então ele ensinou, falou, entra com a comida e entra com o extintor de incêndio. Na hora que os cachorros voarem de você dá uma baforada de extintor de incêndio, eles saem, se eles vierem de novo, você vai. 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ela entrou, não teve um que chegou para ela. Os bichinhos tudo esperando. Santinho. Qual a diferença? Porque o behaviorismo, ele funciona para cachorro e funciona para criança. Funciona para gente. Até que haja outro interesse, porque o cachorro não tem uma alma que pode morrer. O seu filho tem. Uma alma que anseia, que adora a Deus, mas que adora outras coisas. Então, quando tiver algo concorrendo com o PlayStation que o seu filho queira mais, ele não está nem aí para o PlayStation mais.
Você já viu aqueles reality shows de gordinho? Gordinho não, né? Gordinho sou eu. Eles são grandes. Por que uma pessoa chega daquele tamanho? O cara gosta de comer. E todo mundo que chega perto de mim fala assim: ah, não, pastor, eu tireoide. Rapaz, eu já falei pro meu médico e ele já tirou da minha cabeça. Sou eu. Eu que gosto de comer. Então assuma aí que você gosta de comer e tá tudo certo. Então aquele pessoal tá lá porque gosta de comer. E aí então tem um prêmio de 1 milhão para quem emagrecer. Então eles passam uma semana e no final de semana pesa. E não é que tem gordinho que emagrece e outros que não emagrecem. Por que acontece isso? Porque tem uns que gostam mais do 1 milhão do que da comida. E outros gostam, não tá nem aí para o 1 milhão. Está aí para a comida. E tem outro que fala: se eu ganhar 1 milhão, eu vou comer ainda mais. O coração está trabalhando, meu amigo. Nós fazemos contas. Nós somos egoístas. Os nossos filhos são egoístas. Então eles vão olhar para o seu negocinho lá e falar assim: vale a pena? Vale a pena? Os meus filhos não têm que obedecer porque eles vão ganhar, e nem com medo de levar uma surra. Porque se for medo de levar uma surra, vai ter um momento que eles vão considerar e falar assim: rapaz, eu vou levar uma surra, mas eu acho que vai valer a pena. Meu pai não está batendo tão forte mais, eu não sinto tanto mais. Ele não entendeu a razão de ser da surra. Então ele vai fazer conta. Porque nós fazemos conta o tempo todo. E se a gente desconsidera essa realidade do pecado e da queda, o meu coração, que já foi regenerado, mas ainda não é o que deveria ser, e que vive lutando aqui, a carne contra o espírito, muitas vezes eu vou ceder ao pecado, como dizia Lutero. É Lutero que dizia? Eu pensava que o velho homem tivesse se afogado nas águas do batismo e descobriu que o miserável sabe nadar. Isso aí. Não se engane. Você ainda irá lutar. E dependendo do que for colocado diante de você, você irá pegar. Como é que você tem lidado com a educação dos seus filhos? Você tem trocado. Porque se você tem tentado educar os seus filhos assim, você está ignorando a realidade da queda. A realidade, você está fechando os olhos para o pecado e achando que isso vai tornar os seus filhos um menino bom. E talvez isso torne o seu filho externamente bom, mas um fariseu. E os fariseus eram bons, tá? Externamente, muito bons. Ignorar a realidade da queda, obrigado, João. Ignorar a realidade da queda vai levar você a educar os seus filhos dessa forma. Mas dá um pouco mais aqui no texto. O texto vai mostrar que você precisa corrigir os seus filhos, mas pela razão correta, da forma correta. Como eu já disse aqui, Eli já sabia dos pecados. Deus disse aqui: por que você honra? Nada. Por que você honra mais os seus filhos do que você honra a mim? Que negócio é esse? Então ele sabia, ele fechava os olhos e não chama a atenção dos seus filhos até um determinado momento. Que momento é esse? Volta lá no texto, verso 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Por que ele está chamando a atenção dos filhos? Ele está passando vergonha. Ele está preocupado com os filhos, ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com a reputação dele. O negócio é o seguinte: chegou aqui, tá? Todo mundo está vendo o negócio que vocês estão fazendo. Então ele teve um tempão para fazer isso, mas ele só fez quando chegou aqui. E então ele está corrigindo seus filhos. E eu fico pensando, os filhos que viram o pai a vida inteira
fechando o olho porque eles estavam fazendo, de uma hora para outra chegar lá dando lição de moral, falando que negócio eles estão fazendo. Talvez a resposta fosse: pai, que a gente sempre fez, o senhor mesmo se aproveitava disso que a gente fazia, porque quando a gente metia o garfo lá na oferta, o senhor comia também, está até meio gordinho. De uma hora para outra, ele quer resolver a situação. Há correção, mas há correção pela razão errada. Se você olhar para o verso 26, o texto vai dizer assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Você tem um contraste aqui entre o que Eli fez. Olha só, eu vou ler o texto todo. No verso 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, mas o jovem Samuel crescia em estatura. A ideia é que Samuel agia como agia por amor ao Senhor, porque ele estava preocupado com o Senhor, com a glória do Senhor, diferente de Eli e dos seus filhos. A preocupação é outra aqui. Talvez a preocupação é: não vamos perder o nosso cargo. Todo mundo está vendo aqui que os filhos do pastor estão andando mal. É daqui que vem o nosso sustento. Não pode ser assim. Nós não corrigimos os nossos filhos por razões egoístas. Nós corrigimos os nossos filhos a fim de que eles glorifiquem a Deus. Mas este homem que estimava muito os seus filhos viveu uma vida inteira sem conter os seus filhos. Até o momento em que ele viu o resultado. Vergonha. Porque o pecado leva a isso. Lembra assim que Provérbios fala que o filho não é corrigido, vai ser a vergonha do seu pai? Aqui. Está aqui. E aqui entram aqueles pais que eu disse que muitas vezes acham que disciplinar os seus filhos levará os filhos para longe deles. Então, quando o resultado vem, os filhos já estão longe. Porque longe do Senhor, eles não estarão perto dos seus pais. Outra forma errada de disciplinar os filhos tem a ver com a ira que os pais estão sentindo. Eu vou disciplinar meu filho para ele saber com quem ele está mexendo. Quem esse menino pensa que é? Porque por vezes o que está em jogo não é a glória de Deus, é a minha. Aí você vai chegar para o seu filho e você diz: olha, você fez isso na frente de todo mundo. Olha, longe de todo mundo pode? Então perceba, a nossa boca revela o coração. O que você fala revela o que você quer. A mensagem é essa: entendi, pai, então eu vou me conter na frente dos outros, eu não vou dar um grito com o senhor não. Aqui em casa o senhor espera. Aqui em casa o senhor sabe quem manda. Então quando isso acontece fora, o pai fica com raiva e vai disciplinar o filho. Porque está com raiva, porque ele está envergonhado, porque as pessoas estão falando, não porque os filhos quebraram a lei de Deus, estão desonrando ao Senhor, mas foi a minha lei, aquilo que eu quero. Eli deveria ter dado um basta. Ele deveria ter destituído os filhos do ofício sacerdotal, mas ele não fez. E quando ele chama atenção, de novo, ele chama pela razão errada, razões egoístas. E isso passa pelo que eu falei anteriormente, por ignorar o pecado do meu coração, agora como pai. Porque se eu não posso fechar os olhos para a realidade de que o meu filho é um pecador, e eu tenho que lidar com ele da forma bíblica, eu também não posso fechar os olhos para o fato de que eu sou um pecador. E eu posso lidar com os meus filhos pela razão errada. Eu posso falhar com os meus filhos. E quando eu falho com os meus filhos, eu preciso pedir perdão a eles. Não, mas aí a minha autoridade vai embora. Não, não vai. A sua autoridade vai embora quando você ensina aos seus filhos que todo mundo é pecador, mas ele nunca viu você pedir perdão por nada. Todo mundo é pecador, menos eu.
Como é que foi ontem na pergunta que a gente estava brincando aqui? Quem mais erra? A gente estava falando assim, o que é erro? O que é erro? Eu não erro. O seu filho já te viu pedir perdão por alguma coisa? Porque nosso coração é terrível. Eu lembro que quando nem existia filho, Fernanda era pequenininha, e o quarto dela era do lado do nosso. E eu cheguei um dia em casa cansado, muito cansado, foi uma semana pesada, e fui dormir cedo. Eu geralmente não durmo cedo, mas eu fui para a cama acho que umas 10h30, 11 horas. Cedo. Deitei lá, e Fernanda a gente botava na cama 8, 8h30, e largava ela lá, orava, largava e ia embora. E lá em casa sempre foi assim, não estou com sono, assim, olha aí pro teto, uma hora o sono vem, e vinha, daqui a pouco estava dormindo. Essa menina começa a chorar de madrugada, pequenininha, e eu estou cansado. Eu só gritei do quarto assim, fica quieta. E ela continuou chorando. Pai, mãe, fica quieta, Fernanda, 2 vezes. A terceira, fica quieta. Eu levantei com a raiva. Trabalhei a semana toda, eu mereço dormir, mereço. Levantei, catei o chinelo. Entrei no quarto, nem acendi a luz, quarto escuro. Eu só vi um ser pequenininho pulando assim na cama. Peguei o chinelo, fui na coxinha dela. Pá! Você fica quieto. Aí depois que eu fiz igual a polícia aqui de São Paulo, eu perguntei o que tinha acontecido. O que aconteceu? Ela falou assim, eu estou com medo do bicho. Você sabe quem era o bicho? O bicho tinha entrado lá com o chinelo na mão. É lógico que não era desse bicho que ela estava com medo, mas agora o bicho não era nada, meu amigo, perto desse aqui. Quando ela falou que ela estava com medo, eu falei, rapaz. Aí eu sentei, fui falar para ela que Jesus estava ali, fui orar com ela, e ela foi dormir. E eu estava cansado, fui chorar no outro quarto. Que traste, né, rapaz de pai. E em vez de ir lá, perguntar o que estava acontecendo, defender a menina, o miserável entra no quarto para bater no filho. Por quê? Porque eu mereço. Porque o processo é o seguinte: dormir é pecado? Não. É um desejo lícito? Trabalha um bocadinho no dia que você vai ver. É lógico que é lícito. Mas se esse desejo se torna uma necessidade a ponto de eu pecar porque alguém me tirou isso aqui, é porque eu amo muito mais o sono do que eu amo a minha filha. Eu amo muito mais o sono do que eu amo a Deus. E eu estou disposto a eliminar quem está atrapalhando dormir. Seja minha filha aqui, seja o meu vizinho que fez um barulho ali, seja alguém que me ligou à tarde da noite para me perguntar alguma coisa. Você vai ligar para o pastor? Que negócio é esse? Eu não ganho de sono noturno. O que vai controlar o seu coração? Mas quando acontece isso, e pode acontecer, o que você faz? Você pede perdão. Mas seu filho nunca vê isso. Então ele está fazendo um discurso. Todo mundo peca. Deus perdoa. Meu pai deve ser parecido com Deus, não deve? Porque ele nunca pede perdão. Ele não deve precisar disso. E aí então, nós vamos fazendo essas coisas, desconsiderando o nosso pecado. O nosso coração é ainda caído. Ele está sendo transformado. E graças a Deus, o normal é você olhar para trás e ver que você já cresceu. Tem um cântico que a gente entoa lá na igreja, que eu falei, vamos parar de entoar esse negócio? Vamos mudar esse cântico? Não sei nem se vocês cantam. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aí depois fala o quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Cantamos hoje. Domingo que vem. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. E no outro domingo? Meu amigo, você não é crente não. Eu acho que muito ainda tem. Mas tudo? Aí a gente mudou para muito. Muito que há dentro de mim necessita ser mudado. Isso é verdade.
Eu lembro só de João Alves. O reverendo João Alves, no seminário, ele tem um hino do nosso cenário que o João ficava bravo. E um dia ele... Você lembra quando ele fazia 5 dedinhos, né, pastor? O reverendo João falava, aí quando ele fazia 5 dedinhos, vai vir bronca. E o menino botou um hino lá na liturgia que é o Se sofrimento te causei, ó Deus. Ele falou, tá errado. Se sofrimento te causei, você peca. Você é um pecador, nesse si. Não, você peca, tá errado. Aí você, agora mudaram o hino, ficou pior. Sim, sofrimento te causei. Agora todo ele causa sofrimento. Ele falou, tira esse hino. Nem uma coisa nem outra. Nós pecamos, nós precisamos crescer. E nós precisamos admitir, confessar os nossos pecados. Mas ao instruir seus filhos, lembre-se, você está moldando um coração igual ao seu, pecador. Não utilize o seu método, o da Supernani, o do behaviorismo. Utilize o método do Senhor Deus. Instrua o seu filho a obedecer para que Deus seja glorificado, não para ele ganhar alguma coisa que seja. E pode ser que ele venha ganhar, porque Deus sempre nos recompensou e sempre recompensou o seu povo. Mas Deus sabe quando o povo faz para a glória dele da recompensa e quando o povo está fazendo para ganhar a recompensa. E nós precisamos ponderar essas duas coisas, para a gente não virar behaviorista. Por último, lembre-se o tempo todo e lembre aos seus filhos o quão grave é ofender a Deus. Porque Eli de fato foi negligente aqui na educação dos filhos, agiu muito tarde, agiu por razões erradas, mas se você olhar o verso 25, ele está dizendo uma grande verdade. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não deram ouvidos à voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E aqui você precisa lembrar que estes moços profanavam o sacrifício. O que era o sacrifício? Era a lei dada pelo Senhor para que os pecados fossem cobertos. Eu pequei contra a minha esposa. Eu vou diante de Deus, que é o juiz, ofereço o sacrifício. E está tudo certo. Porque aponta para Cristo. Morreu por conta do pecado. Aí eu pego e profano o sacrifício. Além de ter pecado contra a pessoa, eu peco contra Deus e contra a provisão que Deus deu. Eu ofendo o sacrifício de Cristo. O que me resta? Quem vai me proteger disso? Quem vai me defender disso? O que Eli está dizendo é, olha só, quando a gente pega contra as pessoas, a gente vai ali e faz o sacrifício. O que nós vamos fazer? Ofendendo a Deus dessa forma. A provisão de Deus para o perdão. E aqui então parece que ele tem um momento de lucidez. E ele fala algo que nós precisamos o tempo todo enfatizar. O pecado não é ruim porque o papai foi ofendido, foi envergonhado, a mamãe chorou. Não é por causa disso. É também por causa disso. Mas é porque é uma ofensa ao santo Deus. Já viu o pai que fala assim, poxa, estou triste, hein? Fala assim com o filho? Pois é, mesmo. Uma vez eu cheguei com a minha filhinha pequenininha e ela, sei lá o que ela fez. Eu falei assim, ó, papai vai chorar, hein? Ela falou assim, pode chorar. Eu falei, besta. Tomou. Entre aquilo que eu quero e ver o meu pai chorar, pode chorar, meu amigo. Eu vou fazer isso aqui. Você está rindo? Você vai ver como é o negócio. Nunca mais eu falei isso. Falei, rapaz, esse método aí de tentar manipular pela emoção não vai rolar. Não rola. Rola se o filho gostar muito, sabe? Lá em casa, por exemplo, eu acho que se Poliana fizer uma dessa, vai surtir efeito. Se eu acho que não. Porque os meninos são doidos lá, todo mundo defende Poliana, todo mundo vai pro lado. Acho que naquela passagem é igual, viu? Porque a gente tava aqui no jogo, aí a cidade dorme, aí qual é o do pequeno? Daniel, tá aí, Daniel.
Daniel, a mãe foi acusada e ele falou assim: não, minha mãe, eu não vou votar nela não, é minha mãe. Foi assim, Daniel? Foi a minha mãe aqui, eu vou acusar minha mãe. Aí acusaram o pai, eu acho que foi meu pai. Eu falei: rapaz, é igual lá em casa, é igual lá em casa. Ó, seu amigo Felipe, ó, assim você, ó. Então talvez funcione. Mas quando tiver em jogo dois ídolos, o ídolo que for mais amado vai ganhar. Oi? Sim, é isso aí. Do pajé. Eu sempre conto essa história também, eu nunca sei se é cachorro ou se é galo. Cada vez que eu conto um bicho diferente. Mas a história é boa. Mas é exatamente isso. É exatamente quem você alimenta, ganha. Quem você alimenta, ganha. O ídolo que você quiser, ganha. Você sabe que o princípio do behaviorismo, ele foi observado com um cachorro, né? Pavlov, ele começou a fazer teste e ele tocava o sino e dava comida para o cachorro. Quando você oferece comida, o cachorro saliva. Então o cachorro começou a associar a comida ao sino. Então todo dia tocava o sino, comida, tocava o sino, comida, até o dia que ele não dava mais comida, tocava o sino e o cachorro começava a salivar. Ele condicionou o cachorro. Certo? Aí então eu fui dar uma palestra, estava procurando alguma coisa sobre isso e vi um meme sensacional. 2 cachorros conversando. E aqui, 2 cachorros, lá atrás um cientista com a academia. E o cachorro falava para o outro assim: olha só, toda vez que eu babo, ele anota na academia. Porque quando a gente acha que está manipulando alguém, a gente corre o risco de ser manipulado também. Eu aconselhei um casal que chegou lá e falou assim: a mulher passou, ó, minha casa está terrível, meu marido me ajuda, meus filhos chegam em casa e jogam tudo pro chão, eu tenho que sair recolhendo tudo, eu queria que meu marido me ajudasse. Ok, é lícito. O que você tem feito com o seu marido quando ele não te ajuda? Eu faço greve de namoro. Ok. E aí? Dá resultado? Fala: pastor, ele me ajuda. Falei: muito bem. E aí, então eu fiz um gráfico assim, desenhei para eles como é que é. Então, ela quer um marido que ajuda. Certo? Ela nega o namoro. Aí o marido ajuda para namorar. O marido sabe o que ele tem que fazer para namorar. Não sabe? O dia que ele quer namorar, ele vira o Tasmania da limpeza da casa. A mulher chega em casa e fala: nossa, tá dando certo, tá? Quem está manipulando quem na história? Sabe até quando funciona? Até esse cara arrumar uma pessoa que namora sem precisar limpar a casa. Ou até que essa mulher fale assim: é pouco limpar o banheiro. Para namorar tem que limpar o banheiro, jogar o cocô do cachorro fora e sei lá mais o que. Porque não funciona a manipulação quando você não está interessado naquilo. Eu arrumei outro ídolo que preenche o meu coração. E sempre que você desprezar o Senhor, você vai colocar um ídolo no lugar. E isso é ofender também a Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é honrado, ou precisa ser honrado. É grave o pecado, porque é contra o santo Deus. É aquela consciência de Davi: pequei contra ti somente. Filhos de crentes que são ensinados desde pequenos que Jesus morreu por causa dos seus pecados, eles precisam entender o que está implicado nessa afirmação. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, eu não posso brincar com o pecado. Como disse um puritano: eu não posso brincar com algo que matou o meu Senhor. Pecado é coisa séria, porque é contra o santo Deus. Então, aqueles que desprezam o sacrifício não têm outro destino senão a danação eterna. Não é possível rejeitar o sacrifício de Cristo e sair dele. Eles precisam entender isso. Não se trata de comportamento simplesmente.
Se trata de honrar o Deus que deu o seu Filho para que tivéssemos vida. O comportamento decorre disso. O comportamento é transformado a partir disso. Não é que Deus não esteja preocupado com o comportamento, mas Ele não está preocupado só com o comportamento. Uma das questões mais interessantes que eu acho no Sermão do Monte é quando Jesus fala assim: olha, existe a justiça do reino de Deus, existe a justiça dos escribas e fariseus. Vocês do reino de Deus, a justiça de vocês precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então é o seguinte: os fariseus, eles oram, jejuam e dão esmola. Vocês não podem ser como os fariseus. Vocês precisam orar, jejuar e dar esmola. Pegou aí? Não é isso que diz no Sermão do Monte? Exatamente isso. Onde estava a diferença? Não estava no fato de dar esmola, de orar ou de jejuar. Estava no porquê. Os fariseus fazem para serem vistos dos homens. Vocês, quando orar, entra e ora em secreto. E o Pai que vem em secreto recompensará. Eles dão esmola para todo mundo bater palma para eles. Vocês, que a mão direita não veja o que a outra está fazendo. E quando vocês jejuarem, lavem o rosto, porque eles desfiguram o rosto para todo mundo perguntar: rapaz, está com fome mesmo? Estou 3 dias de jejum. Eles já ganharam o seu galardão. A ação, a mesma. Uma é pecado, a outra não. Porque nós não fazemos, e os nossos filhos não farão coisas diferentes que os meninos ímpios. Eles vão ver desenho, eles vão jogar futebol, eles vão ter o grupinho deles, eles vão fazer brincadeira. Eles são crianças e jovens e adolescentes iguais aos outros. Eles precisam entender por que eles agem como eles agem. Para não ser algo somente de casca, somente exterior. Para que seja algo que eles tenham em sua mente: pecado é uma ofensa contra o santo Deus que deu o seu Filho por mim. É isso que precisa motivá-los a viver uma vida de santidade. Mas a despeito aqui da grave e solene advertência, o texto diz que os filhos de Eli rejeitaram, e você sabe a razão. Deus, em sua soberania e providência, usaria os pecados dos filhos de Eli para colocar Samuel agora como o sacerdote. Aqui você tem a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Você vê que, por mais que Deus tenha decretado, não foi Deus quem decretou o pecado desses moços. Eles eram pessoas que deixavam Deus de lado, desprezaram o sacrifício do Senhor e foram punidos por conta dos desejos do seu coração. E quando o Senhor entrega corações a si mesmos, os homens são capazes dos mais terríveis atos. Mesmo homens que estavam dentro do pacto, com o privilégio de servir na igreja. Então não confie no fato de que você é uma família cristã que congrega numa boa igreja. Isso é bom, isso é um privilégio, mas a solução não é a família cristã e nem a igreja fiel. É Cristo, o dono da igreja, aquele que estabeleceu a família. Não ache que por ser parte do povo de Deus, os seus filhos estão alheios a isso e nunca fariam coisas assim. Porque os filhos de Deus estão fazendo. E há outros filhos de crentes na Escritura fazendo. Você aprende então como educar os seus filhos. Você precisa levar em conta o pecado do coração, corrigi-los pelas razões corretas, lembrar-se da ofensa a Deus. Mas eu queria só terminar mostrando mais um contraste que está lá no verso 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Porque isso aponta de forma inequívoca para aquele que viria como um sacerdote perfeito. Foi isso que foi dito sobre Jesus. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É quase um copia e cola. Parece que Lucas tem a história de Samuel
diante dele, com uma diferença. Samuel é melhor do que os filhos de Eli. Ele é mais piedoso do que os filhos de Eli. Porque ele crê aquilo que os filhos de Eli não creem. Não é porque ele é bom e os filhos de Eli são ruins. É porque os filhos de Eli desprezam o sacrifício. Samuel crê no Senhor que virá. Mas esse Samuel, como eu já disse aqui no começo da história, pegará 2 filhos que são terríveis, como os filhos de Eli, e vai colocá-los como juízes, passando na frente da ordem do Senhor, achando que ele vai resolver o problema do povo que ansiava por um rei ou por alguém tão bom quanto Samuel. Ele achou que ele iria resolver os problemas do povo. Samuel pecou. Cristo, que cresceu em graça e em estatura diante de Deus dos homens, nunca cometeu pecados. E ainda assim foi aquele que se deu pelo seu povo. E é nele que você vê a justiça de Deus, que pune os pecados. Porque Deus não fecha os olhos para o pecado. Nós fechamos os olhos muitas vezes para os pecados dos nossos filhos, para os nossos. Deus não fecha os olhos, Ele sabe. Mas Ele pune no seu próprio Filho e justifica pela fé pecadores que entenderam a gravidade das suas ofensas, confessando os seus pecados a Deus. Deus puniu o seu unigênito a fim de dar condições aos filhos adotivos de andarem em santidade. E é por isso que nós olhamos com bons olhos para a disciplina do Senhor. Ela é amorosa, ela é sempre para aproveitamento. Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Se você não é disciplinado, se preocupe. Deus diz que Deus não disciplina aqueles que são bastardos, aqueles que não são seus filhos. Então não feche os olhos aos pecados dos seus filhos. Quando você for disciplinado, sonde o seu coração, a fim de verificar se você o faz pelas razões corretas, piedosas, santas. Quando você pecar, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus filhos. Essa é a sua parte. Confie no Deus que transforma corações. Se os nossos filhos se mantiverem na presença do Senhor, é por mérito dele, é graça dele. Ele usa os nossos esforços, Ele usa até os nossos erros. E a salvação pertence a Ele. Sempre pertencerá. Confie no soberano Senhor.